Olá pessoal, então estamos na nossa semana 2. Esse é o nosso segundo vídeo da semana, onde a gente vai falar de CSS. CSS seriam folhas de estilo em cascata. Então hoje vai ser uma introdução, né? Esse vídeo é uma introdução. Semana que vem a gente termina a parte de CSS e também termina o conteúdo da nossa disciplina. Aqui é um sumário, ok? Uma introdução sobre o que é o CSS, as regras, sintaxe, questão de sintaxe, como que eu coloco CSS em uma página e um pouco de sintaxe, seletores, CSS. Pessoal, o que é o CSS? Linkando com outro vídeo, né? O HTML ele marca, né? Faz as marcações usando as tags e o CSS ele coloca, né? Estilização na página HTML. Então muda a cor, muda a fonte, muda o tamanho da fonte, coloca a borda e assim por diante. CSS, né, do inglês é Cascading Style Sheets, significa folhas de estilo em cascata. Não é uma linguagem de programação, assim como HTML também não é. A gente não vai ter aquela questão do for, while, if, else, isso não existe. E o propósito, né, isso aqui é bem importante saber, para que serve o CSS? Estilizar páginas HTML. Então, falar um pouquinho de regras. A linguagem CSS funciona através de regras. O que é a regra? O que é uma regra? Ela é formada por quê? Formada por essas três características aqui, onde a explicação fica melhor com um exemplo, tá bom? Vamos lá. Então, tenho o seletor. Então, nesse caso aqui é um exemplo usando o seletor P. Se você lembrar do P, a tag P, ela é a tag relacionada a parágrafo. Então aqui eu estou definindo uma regra que é o seguinte, ó. Todos os parágrafos da minha página HTML, né, que logicamente tem a tag P, eles vão mudar a cor. A cor vai ser vermelha. Perfeito? Então vamos voltar lá, ó. Eu posso ter um ou mais seletores. Nesse primeiro exemplo, estou personalizando apenas o seletor P. Depois eu tenho chaves abrindo e fechando, chaves abrindo e chaves fechando. E dentro dessas chaves aqui, ó, eu vou ter sempre propriedade e valor. Propriedade nesse caso é a cor e o valor vermelho. Estou passando a cor de todo o texto que está no meu parágrafo para vermelho, tá bom? Vamos testar isso daqui, pessoal, por exemplo, com uma tabela. Vamos pegar a tabela que a gente explicou no vídeo passado. Deixa eu ver se é essa aqui. Pode ser essa daqui, pessoal. Então essa daqui, ó, ela, vou colocar uma cor diferente para ela, beleza? Vamos lá. Então tá bom, pessoal. Então, vamos colocar. Bom, o seletor dessa vez não vai ser o P, né? Eu estou mexendo na minha tag table. Então o seletor vai ser o table. Abro chaves, fecho chaves. Aqui dentro eu vou ter a propriedade e o valor. Então a propriedade é a cor, color, e qual cor que eu vou colocar, se vai ser vermelho, verde, amarelo. Vou colocar aqui yellow. Salvei, vou testar lá. Tá vendo lá, pessoal? Então mudou a cor da minha fonte para amarelo. Ah, eu quero mudar para azul. Azul em inglês é blue. Então mudou para azul. Ok, pessoal? Então sempre vai seguir essa sintaxe, pessoal. Então vai ter o seletor, pode ser table, pode ser body, né, que é o corpo, pode ser P, pode ser H1, H2, H6, H5 e assim por diante. Abre chaves, fecha chaves e aqui sempre propriedade, dois pontos, o valor, ponto e vírgula. Propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Sempre assim. Então posso colocar várias propriedades aqui com vários valores, posso fazer várias personalizações na minha tabela. Nesse caso aqui é uma coisa que eu vou explicar ainda, mas o que eu estou fazendo? Eu estou modificando o tamanho da minha fonte para 30 pt. Se eu atualizar lá,
a fonte ficou bem maior. Tranquilo? Tá, então essa aqui tem que meio que decorar que é sempre assim. A sintaxe é sempre essa. Como inserir as regras CSS nas páginas? Então, na aula passada e nesse princípio de aula, a gente já acabou vendo como fazer isso, né? Mas vamos deixar isso oficializado, né? Formalizado. Existem três formas. Usar um arquivo externo. Esse arquivo externo TI, que tem uma extensão .css. Ou colocar dentro da tag read ou dentro de um elemento. Vamos ver cada uma delas, beleza? Mas já adiantando, essa primeira é a mais usada e a mais a que dá mais certo. A gente vai entender por que isso dela dá mais certo. A melhor opção então é um arquivo externo. Por que um arquivo externo? É um método que apresenta maior versatilidade. Você pode usar esse arquivo externo em várias páginas do HTML. Entendeu? Então você faz uma referência a esse arquivo externo, né? Esse arquivo externo CSS, você pode usar em várias páginas. Tranquilo? Como utilizar? Então aqui tem o comando para você utilizar. Você vai colocar essa linha aqui, perfeito, e o nome do seu arquivo CSS. Então aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Só presta atenção para esse nome aqui, que esse nome tem que ser o nome do seu arquivo externo. Ok? Vamos testar isso daqui já. Já vou adiantar o que eu ia apresentar nos próximos slides. Vamos testar essa primeira abordagem aqui para vocês entenderem. Isso daqui que eu coloquei aqui, ó, é uma outra opção, uma outra abordagem. Vou explicar ela depois. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou colocar isso daqui aqui nesse código, não. Eu vou copiar essa parte, apagar e aí colocar em um outro arquivo. Por exemplo, estilização.css. Ok? Pronto, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu usei essa tag aqui para falar o seguinte, olha, a parte do CSS ela não vai estar aqui nesse código, vai estar em um outro código. E o outro código tem o nome estilização.css. Vamos lá, deixa eu pegar e criar esse arquivo. Então, estilização.css. E aqui, ó, eu vou colocar aqueles comandos que eu tinha colocado do CSS. Então, table, abre chaves, fecha chaves, novamente, seletor, abre chaves, fecha chaves, e aqui sempre em pares, propriedade, valor. Então, color, blue, color, que é a propriedade, blue, valor, ponto e vírgula. Depois, font size, isso aqui é a propriedade, e o valor, 30 pt, ponto e vírgula. Daí agora é só rodar lá, que deu certinho. Vou testar com outros valores, né? Porque para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar agora 10 pt só. E a cor green, que em português é verde. Funcionou, né? Então, perfeito. Então, essa é a melhor opção. Por que que é a melhor opção? Vejam só. Tenho dois arquivos separados. Ó. Esse arquivo aqui é o HTML. E aí ele pega um arquivo externo chamado estilização.css. Tá bom? Daí aqui eu tenho as regras CSS. Só que esse arquivo aqui eu posso usar em outros vários códigos. Eu poderia colocar esta linha aqui, ó, para estilizar esse outro código, esse outro, esse outro, esse outro e assim por diante. Então por isso que é a melhor opção, porque apresenta uma maior versatilidade. Eu posso colocar o mesmo arquivo externo em várias páginas HTML. A segunda opção é dentro da tag read. Para colocar dentro da tag read, né, que é a tag de cabeçalho, eu uso a tag style. É a que estava antes. Se eu vou voltar aqui, ó. É exatamente isso daqui, pessoal. Então, essa é uma opção onde eu coloco a parte do CSS dentro da tag style.
Perfeito? Essa parte aqui é igual. O que muda é que eu estou colocando na própria página HTML. Tranquilo? E a terceira opção é colocar no elemento. Vamos voltar aqui no slide. Ó. Dentro de um elemento. Vamos lá. Então, ao invés de colocar aqui, ó, eu vou aqui na table. Vou colocar style color blue. Desse jeito aqui, ó. Vou até apagar aqui. E aí, reforçando. Então, a estilização vai ficar dentro do próprio elemento table. Vou colocar outra cor aqui. Tô sem ideia de cor. Vou colocar cinza. Vamos ver se tem a cor cinza. Olha lá, pessoal. Tem a cor cinza também. Beleza? Se eu quiser colocar, mudar a fonte, né? Posso mudar também. Vou colocar agora 75 pt. Tranquilo? Então são essas três opções. Aqui eu até coloquei, ó, a primeira opção é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Mas acabei mostrando passo a passo para vocês, de forma que a melhor opção é sempre essa daqui. Ok, pessoal? Vamos lá. Falar um pouquinho então agora da sintaxe e dos seletores. Como assim? A sintaxe a gente já falou. A sintaxe é como que você define uma regra. E os seletores também. Só que a partir daí, agora eu vou mostrar para vocês algumas opções, né? Algumas propriedades que vocês podem mudar em relação ao texto. Mudar a cor do texto, mudar fonte, mudar tamanho, entre outros. Então aqui, ó, eu coloquei como que eu posso alterar isso. Vejam só. Para mudar a cor, vocês colocam este comando aqui. Tá bom? No caso aqui, estou considerando mudar para cor vermelha, mas poderia ser qualquer outra cor. Mudar a fonte, fonte family. Tamanho da fonte, fonte size. Passar para negrito, fonte weight. Colocar bold, tá bom? Ah, não quero passar para negrito? É só não colocar isso daqui, tá bom? Passar para itálico, fonte style italic. Não quero colocar itálico? É só não colocar isso. Decoração do texto. Então, se você quiser colocar o texto com underline, né? Coloca então text decoration, underline. Transformação do texto. Transformação do texto tem três opções. Você pode colocar uppercase, que aí o texto todo fica em maiúsculo. Pode colocar lowercase, em que o texto todo fica em minúsculo. E pode colocar capitalize, onde o texto fica com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Tá bom? Fiz um exemplo para vocês, vou mostrar esse exemplo nesse momento para vocês. Vejam só, coloquei aqui essa página, né, que é semana 2, código 5.html. Exemplo de CSS, e aqui eu usei um arquivo externo. Então, eu usei um arquivo externo chamado arquivo.css. Então, tem que ter esse arquivo.css na minha pasta, como realmente tem. Tá bom? Tá. Aí, o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, criei uma regra, primeira regra aí, usando o seletor body. Tá bom? Então, tudo que tiver aqui dentro vai obedecer essas propriedades e esses valores aqui. Tá bom? Tá, vamos testar lá então, porque vai dar uma coisa errada e aí fica mais fácil vocês entenderem por que deu essa coisa errada. É esse código aqui. Vamos lá, vamos voltar ao slide que eu vou mostrar junto para vocês. Pessoal, vejam só, nessa regra que eu coloquei que a cor seria vermelho para tudo isso daqui, tá bom? A fonte seria times, o tamanho 20 pt, o peso não, né? O weight, fonte weight negrito, style normal, então não vai ser itálico, e coloquei underline. Underline é esse tracinho embaixo do texto. Então, vocês podem observar que deu tudo certo, menos para esse primeiro aqui. Por que esse primeiro não deu certo? Pelo seguinte, pessoal. Esse primeiro é a tag H1.
Olha lá, tag H1 abrindo, tag H1 fechando. Só que a tag H1 eu também personalizei ela. Aqui embaixo eu criei uma outra regra falando o seguinte, olha, a cor do texto que tiver na tag H1 vai ser azul. Então a cor azul. Outra coisa, eu vou transformar meu texto todo em uppercase. Então vai ficar tudo em maiúsculo. Beleza? Então é isso aí, ó. Vou testar agora esse text transform aqui com as outras duas opções, que é a lowercase, coloca tudo em minúsculo, e a capitalize. Tá bom? Vamos lá, colocar a lowercase primeiro. Então mudei aqui ó, de uppercase para lowercase e vou rodar lá. Tudo em minúsculo. Tranquilo? Ah, e a outra opção, professor? A outra opção, ela é a capitalize. Escreve assim, ó. O que que ela faz? Ela coloca a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então, já salvei. Vou rodar aqui. Olha lá, ó. Disciplina, o D está em maiúsculo. Fundamentos, o F está em maiúsculo. D, o D está em maiúsculo. Desenvolvimento, o D está em maiúsculo. E o web já estava escrito em maiúsculo. Então, permaneceu em maiúsculo. Tranquilo? Então, essa é uma introdução, né, bem superficial de CSS. Importante é vocês já conseguirem separar, né, o que é o HTML e o que é o CSS. Bons estudos, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.